Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre elaboração de projetos voltados para a matemática e áreas afins. E aqui nós estamos colocando mais um vídeo referente à elaboração de uma aventura de texto interativa, também conhecido como livro-jogo. Estamos adentrando aqui na etapa 3, que é refinando a história, tá certo? Vou fazer só um panorama do que foi falado nas etapas 1 e 2, rapidamente, tá certo? Para a gente ir para essa parte aqui, que aí aqui a gente já tem mais ou menos a história pronta, né, nessa etapa 3. Pelo menos na versão em Word ou PDF, no caso. Ou a versão para impressão também, caso você vai imprimir a história para passar para a pessoa ler ali o texto escrito. Então, gente, ó, na etapa 1 foi sugerido, vou botar uma figura anterior aqui, e você montasse um esquema parcial da aventura e escrevesse um certo resuminho, né? Então, na etapa 1, você ia escrever essas 3 primeiras partes aqui, a introdução, que fala da mecânica, a história do personagem principal e a missão que ele tinha que realizar, e também pensar num possível final, tá certo? E escrever um certo resuminho dessa parte intermediária aqui, né? Onde você descrever bem sucintamente, né? Ou apenas uma palavra-chave para cada um desses vértices aqui, certo? As arestas, lembrando, são as escolhas, né? E os vértices são os eventos. Então você escreveria um pequeno resuminho para esses eventos. Algo mais ou menos assim. Quer ver? Vamos aqui para a outra figura. Então você descreveria bem essa primeira parte, pensaria no final, né? E aqui você ia botando só alguns resumos nessas partes intermediárias, tá certo? E aí nós vimos o seguinte, na etapa 2, nós já pegamos a partir desse resumo, né, dessa parte intermediária aqui da história, e construímos uma pré-história, digamos assim. Né? Então nós vimos, ó, não aceita a missão, né? Aí ele sente-se culpa porque a garotinha morre, né? Que é a questão lá da aventura lá de texto, né? Da história interativa, Uma Luz na Escuridão. Né? Então ele podia aceitar a missão de levar um pergaminho, que foi lhe dado pelo seu até então tutor, né? Para uma cidade, esse pergaminho é um pergaminho de cura, só que ele decide rejeitar a missão. Pronto. Aí você aqui tem um final ruim, né? Porque ele não leva o pergaminho, aí acaba a garotinha morrendo, ele acaba sabendo da história, pronto, final bosta. Ou então ele aceita. Aí aqui eu dei uma opção seguinte, você escolheu um caminho aqui que levasse a um final ideal. Pode ter mais de um, né, final ideal, tá certo? No nosso caso da história só teve um. Né? Aí você escolheu um caminho e esse caminho você escrever completamente, detalhadamente. Claro, não é a versão final ainda, que é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Aí você escreveu ele, pronto, você terminou pelo menos um caminho da sua história. Aí você volta completando esses braços. Então, aqui eu já vou apagar, né, basicamente essa figura aqui, quer dizer, essa aqui eu ainda vou deixar, porque ela tá, né, ela nos dá uma ideia do processo, mas eu vou apagar aqui a figura anterior, né, vamos aqui, ó, que seria, já vencemos essa primeira parte. Aqui no nosso Word, né, a parte de resumo, digamos, você já escreveu todas as partes de resumo, vou apagar também aqui, desligar, né, fechar. Aí você vem aqui então para essa parte aqui, que é a parte da história, tá certo? Propriamente dito. Então imagine que você tem já ela escrita parcialmente. O que você tem que fazer agora? Refinar a história. Como é que você refina? Você volta para a regra e vê se não dá conflito em alguma parte. Você volta para a parte que conta a história do personagem e vê se alguma escolha que você considerou legal, né, que alguém que fosse ler faria, mas depois você percebe, pô, mas esse clérigo aqui é da luz, por que ele escolheu a parte das trevas? Né? Não faz muito sentido. Aí você mudar aquela parte. Então, você vê se não tem conflitos com a história do personagem, nem com a missão dele de fato. Você, lá, o cara pede uma missão, você vai lá, realiza outra e tem um final espetacular, dizendo, não fica muito legal. Então você vai ver bem as outras partes, jogar, né, fazer refazer o desenhozinho, porque às vezes aquele primeiro desenho seu foi criado um novo braço, perdeu-se um outro braço lá, uma outra escolha, né, digamos assim, naquele gráfico que eu mostrei nesse aqui, ó. Então, digamos que esse não foi o seu gráfico original, esse foi o gráfico final. Aí você refaz ele todo e vê, olha, aqui tinha um caminho para 13. Acabava aqui, mas depois não, ele se desdobrou para cá, mas foi para outra, depois voltou para 8 e teve um que o cara se ferrou. Então você vai refinar, né, sua história, vai redesenhar isso aqui, vendo de fato um panorama total, né, vendo se não tem conflitos, tá certo? Então aí você volta no texto, inclusive melhorando. Por exemplo, imagine que na sua primeira escrita aqui, você só escreveu até aqui, ou escreveu esse texto assim, não ficou muito bem escrito, né? Aí você vai refinar ele, vai aumentar, como eu falei, você vai detalhar mais para ficar uma história mais bem escrita. Então ela já está até pronta, né?
assim, exceto por alguns errinhos de loja e tal, você pode até botar alguém para jogar, embora, né, não vai estar tão legal quanto agora nessa fase de refinamento. Aí você vai refinar o quê? Tirando conflitos, né, que você tem na história, né, para que tudo faça sentido, tudo esteja ligado, né, reescrever algumas partes do texto, né, acrescentar mais detalhes, então você vai enriquecer o seu texto nessa parte, certo? E depois que você faz isso, você vai criar a ideia dos hiperlinks. Aqui, né, eu coloquei mais ou menos assim, ó. Nessa parte aqui, ó, se quiser aceitar a missão, vá para 1. Como é que funciona isso? Ó? Imagine que eu queira criar aqui um outro, né, um outro coisa que seria vá para 18. Vá para 18. Eu quero criar esse hiperlink, que é uma coisa importante que eu não falei no momento, vou falar agora. Então eu posso colocar aqui, ó, vou grifar ele, ó, e vou aqui em inserir, aí vai aparecer aqui hiperlink. Aí ele tem aqui, ó, colar neste documento, aí ele tem aqui, ó, as páginas, ó, A1, A10, A12. Esses As, eles são os topos das páginas, se eu não me engano. Por exemplo, eu quero ir aqui para 18, então eu vou clicar aqui em A18, ó. Ok. Então, no PDF, basta eu clicar aqui, no Word eu tenho que segurar Ctrl. Fui para 18, tá vendo? Apareceu aqui, tá vendo? Então é assim que a gente cria o link. Então você já tem uma versão digital disso, tá certo? Aí aqui em 18, né, você mudou a história, pô, ele já vai direto para 20. Né? Aí você queria que ele fosse para outro lugar, para a história não acabar. Ele pode ir para outro lugar e depois ir para 20, porque 20 é o final, né? Aí da mesma forma, você cria, né, também um vá para 12, sei lá. E aí, de novo, você pode botar um hiperlink aqui, né? Vamos repetir o processo, ó. Vou colar aqui A12, né? Ó. Então, quando você clica aqui, Ctrl e coisa, ó, ele vai para o 12. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não quero acrescentar isso, senão vai mudar a minha história. Não tem muita lógica esses dois eventos que eu coloquei aqui levar para esses eventos, tá certo? Pronto, aí minha história aqui está pronta. Botei todos os hiperlinks, né? Fiz essa versão. Eu vou aqui em salvar como. Aí eu escolho essa mesma pasta e vou escolher aqui o formato PDF. Eu vou mudar aqui o nome, ó, tá aqui escuridão, vou chamar de 1, né, para a gente criar um novo arquivo. Então ele salvou, ele já abre automaticamente, mas ele fica lá na pasta que eu escolhi. Pronto, aqui eu tenho minha historinha, né, como a gente viu lá no primeiro vídeo. Então você já sabe fazer ela, já sabe os passos que são importantes, né. Claro que você pode ler a história, né, para você ver os detalhes, como é que foi escrito. Se achar alguma coisa ruim, dá uma dica, fala, ô professor, ó, lá, você esqueceu ali, ó, estava de noite, você falou que estava de dia na outra cena, muda lá. Eu gostaria muito desse feedback, certo? Porque a gente escreve, que a gente tem uma ideia, mas assim, detalhes, gente, é bom quando a pessoa lê, né? E outra pessoa lê, ou várias pessoas lêem, sempre vão achar algumas coisas que poderiam mudar, né? Ser escritas de uma forma melhor, né? Ou até mesmo ter um errinho lá e consertar. Então você pode jogar aqui, né? Para jogar isso aqui no formato digital, você só precisa no máximo uma folhinha de papel para anotar uma besteirinha, né? Para jogar aqui no formato em PDF. Né, que é, se você tem alguns itens que você ganha, alguma informação que você achar relevante, você anota, né, porque se você tiver uma história muito grande, né, tem livros, jogos que tem 400 eventos, né, dos quais para chegar ao final você tem que ler lá 140 eventos. E nesses casos você pode ter atributos, né, que seu personagem tem, por exemplo, a vida dele, o life, aí ele vai lutar, ele vai perdendo life, então, aí nesses casos, né, você tem que ter uma anotação de fato, não tem jeito, né. Na versão digital, foi a que eu, né, falei no começo também, que é o nosso objetivo final, que a gente já vai começar a ver nos próximos vídeos, né, ela já guarda algumas informações. Eu poderia botar aqui um life, né, poderia botar atributos, poderia fazer tipo um joguinho mesmo, velho. Assim, bem completo. Quer dizer, aqui já está um joguinho, né, mas eu poderia incrementar bastante coisa. Isso eu vou deixar para o final, né, depois que eu terminar essa aqui, eu falo, gente, se eu quisesse acrescentar mais, aí a gente vai fazer acréscimos aqui, entendeu? Ver as possibilidades, né, a partir do momento que a gente entende como construir esse projeto, né, que eu coloquei aqui, como é que a gente poderia modificar, melhorar, aprimorar, deixar mais complexo. Né? Então é isso que a gente vai fazer, certo? Então, até aqui a gente já aprendeu a fazer pelo menos uma versão do nosso livro-jogo. Eu considero essa versão legal porque, se você tem, por exemplo, você é um professor que nem eu, e quer passar isso para os seus alunos, para eles usarem conceitos de química para escrever uma historinha onde o personagem, para se livrar dos desafios, tem que fazer combinações de ácidos, né, fazer alguma coisa, sei lá, em algum momento ele tem que derreter uma corrente, aí você lembra que tem uns compostos lá que você misturar vai derreter o ferro, sei lá. Você pode pensar isso, cara, dentro da matéria. E aí, seu aluno pode não ter uma facilidade ou acesso a computadores na escola, você pode pedir para ele fazer a aventura escrita mesmo, a historinha escrita, dando as opções ali por escrito.
Por isso que eu falei, não, eu vou apresentar também a versão em PDF, porque foi essa que eu fiz primeiro. Né? Primeiro, a minha historinha ela foi feita para ser jogada ali, o cara lendo mesmo, em papel ou na tela do computador. Depois, quando eu descobri essa funcionalidade aqui, né, do Python, né, usando essa biblioteca, que acho que é o PyCyto-GUI, né, acho que é isso, aí eu consegui criar esse aplicativo. Mas aí você já pode, né, ter um primeiro contato com esse tipo de coisa fazendo a versão em PDF, não um aplicativo. Aí, né, depois de fazer a versão em PDF, você fala, pô, vamos tentar implementar isso? Aí, pronto, tendo acesso, né, a um computador, né, instalação do Python e tal, aí você vai fazer essa implementação, né, para deixar a coisa mais funcional, mais legal. Né? Acho que o aplicativo ele é bem interessante nesse ponto. Tá certo? Mas assim, nós até aqui já encerramos uma primeira construção, né, de uma primeira versão, que é a versão texto mesmo, digamos assim, PDF do nosso livro-jogo. Beleza? Nos próximos a gente vai ver passo a passo a produção, né, do nosso aplicativo, tá certo? Desde o começo, falando lá a parte da programação e tudo, beleza?